Fala galera, tudo bom? E hoje então eu vim com um vídeo para falar para vocês sobre minha série de livros que se tornou uma das minhas queridinhas, que é ACOTAR, né? Ou Corte de Espinhos e Rosas. Eu li os 4 primeiros livros da série no mês de julho e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Corte de Chamas Prateadas eu ainda tô lendo, eu tô no capítulo 52, se eu não me engano. Então, o primeiro livro da série é Corte de Espinhos e Rosas. Eu me apaixonei muito por essa capa, achei ela linda. E eu vi muita gente comentando sobre esse livro, tanto aqui no YouTube como também no TikTok, principalmente no TikTok. Então eu fui, assim, muito influenciada pelo BookTok. Mas eu fiquei muito curiosa para ler essa história. A trama central, basicamente, o que é? A gente tem a protagonista, que é a Feyre, e ela é a irmã mais nova de 3 irmãs que perderam toda a fortuna e agora eles vivem num chalé, as 3 junto com o pai, porque a mãe delas faleceu, e a Feyre prometeu para a mãe dela no leito de morte que ia cuidar da família, não ia deixar que eles passassem nenhuma necessidade. Então, como o pai dela tá com uma perna machucada, não consegue fazer nada, as outras irmãs também não ajudam, aí a Feyre, ela resolve que ela vai sair de casa então para caçar, e com a caça dela, ela alimenta a família e vende, né, as peles dos animais que ela caça para fazer algum dinheiro. Só que numa dessas caçadas, ela mata um lobo, que é um lobo de tamanho diferente, ele é maior do que os lobos comuns. E a Feyre, quando ela encontra esse lobo, ela até se pergunta se ele é um lobo comum ou se ele seria um feérico. Mas ela acaba matando o lobo mesmo assim. E por conta disso, um outro feérico vai até a casa dela para buscar ela e diz que por ela ter matado um deles, ela quebrou o tratado e que por conta disso ela tem 2 opções, que seriam ou morrer ou então ela ir com ele para Prythian, que é o território ali dos feéricos, e viver por lá. A Feyre, ela resolve que vai para Prythian então, e é aí que começa a jornada da nossa protagonista, né? Ela vai se ver num mundo completamente diferente, ela chega lá acreditando que ela vai ser uma espécie de empregada ou prisioneira, alguma coisa assim, e não, ela começa a ser tratada como uma princesa e ela não entende muito o porquê disso, sendo que ela matou um deles. E aí as coisas vão começar a acontecer. Ela vai descobrir que tem uma espécie de praga que está atingindo ali o reino dos feéricos. Então ela foi para uma corte que chama Corte Primaveril e lá todo mundo usa máscaras, né? E eles não conseguem tirar. E dizem que isso é por conta dessa praga que enfraqueceu os poderes deles, deixou eles com essas máscaras presas no rosto. Eles falam para ela que existe a ameaça dessa praga se espalhar para o mundo dos humanos e ela tenta ajudar de alguma forma, ela vai tentar ajudar e aí as coisas vão começar a acontecer. Para quem nunca ouviu falar de ACOTAR, feéricos, essas coisas, vamos situar todo mundo então. ACOTAR é uma série de fantasia que se passa como se fosse num período mais medieval, e num outro mundo, né, onde existem feéricos e eles convivem ali com os humanos, eles dividem o mundo com os humanos. Então ali onde a Feyre mora existe uma muralha, tipo uma muralha invisível, que separa então o mundo dos homens do mundo dos feéricos. Os feéricos nada mais são do que criaturas com poderes e eles são como se fossem fadas, né? Cada um tem ali o seu poder. Existem os grão-feéricos, que são aquelas que são mais poderosos e têm a aparência humana. E existem os grãos-senhores, né, que cada uma das cortes, porque Prythian, ali o reino dos feéricos, é dividido em cortes. Então a gente tem a corte primaveril, que é para onde a Feyre vai, tem a corte estival, invernal, outonal, crepuscular, noturna e diurna. Então cada uma dessas cortes tem um grão-senhor, que é como se fosse um rei, vamos dizer assim, porque eles governam aquelas terras. Então, a Feyre vai descobrir que aquele que foi buscar ela na casa dela, né, na cabana onde ela morava com a família, é o grão-senhor da corte primaveril, que é o Tamlin. Lá ela vai conhecer alguns outros grão-feéricos, né, que também têm aparência humana, como o Lucien, que é como se fosse um aliado do Tamlin. Ele é filho do grão-senhor da corte outonal, mas ele vive ali na Primaveril porque ele não se dá muito com a família, ele teve um problema lá com a família, e ele vive ali e ajuda o Tamlin na corte dele. Eu não vou falar muito sobre o plot de cada um dos livros para não dar spoiler para vocês, mas assim, toda a história ela é cheia de reviravoltas, então assim,
Eu acho que vale muito, muito a pena. O Corte de Espinhos e Rosas eu gostei bastante. Quando eu terminei, eu fiquei muito ansiosa para ler o próximo. Ainda mais porque eu tinha pegado alguns spoilers na internet, né? Aquela mania da gente ir procurar fanart e a gente tomar uns spoilers, né? Tinha muita gente falando mal do Tamlin, eu não estava entendendo por quê, porque nesse primeiro livro eu até gostava dele. Tudo bem, eu admito que tiveram algumas cenas aqui que me incomodaram um pouquinho com relação ao comportamento do Tamlin, mas nada que me fizesse entender porque as pessoas odiavam tanto ele, né? Então eu fiquei muito curiosa para ler o próximo e saber como é que essa história ia se desenrolar. Então a gente vai para Corte de Névoa e Fúria, que é o meu favorito da série. Eu amei muito, muito esse livro. Se eu já tinha gostado de Corte de Espinhos e Rosas, esse aqui então me deixou completamente maluca por esse mundo, por esse universo que a Sarah J. Maas criou. Em Corte de Névoa e Fúria, a gente vai continuar acompanhando a jornada da Feyre. Com alguns acontecimentos ali do final do primeiro livro, a vida dela vai mudar assim completamente. Eu não vou comentar, porque quem não leu, eu acho que é legal ter a surpresa. Uma dica, não procure fanarts enquanto você estiver lendo, porque você vai tomar uma enxurrada de spoilers, vai ficar sem entender muita coisa, e é legal você pegando na surpresa. Mas então, o que acontece? Ainda no primeiro livro, a gente também vai conhecer um outro personagem, que é um outro grão feérico, que é o Rhysand. Ao longo do primeiro livro, a gente vai descobrir que ele é o grão-senhor da Corte Noturna, e a princípio ele parece ser, tipo, não exatamente um vilão, mas a gente fica muito na dúvida do que ele vai se tornar, principalmente se você, assim como eu, for procurar fanarts e tomar alguns spoilers, você vai ficar na dúvida de como as coisas vão chegar naquilo. E nesse segundo livro, então, a gente vai entender o porquê que o povo tem raiva do Tamlin, a gente vai entender o que acontece com o Rhysand e vamos ter algumas das justificativas, né, das ações dele no primeiro livro. Então muita coisa começa a se encaixar e fazer sentido. Tem um capítulo que é o capítulo 54. Todo mundo fala do 55 porque tem é um capítulo inteiro basicamente de Hot. Mas o que eu mais gostei, eu acho, foi o capítulo 54, que é quando a gente vai entender muita coisa que aconteceu na história. Tipo, a Sarah J. Maas nesse capítulo 54, ela vai ligar cada ponta, né? E a gente entende tudo e faz muito sentido. E eu gostei demais, demais, demais. Eu fiquei muito encantada com esse segundo livro. O final dele também deixa um cliffhanger gigantesco pro próximo livro, porque vai ter um outro grande acontecimento ali também. E eu fiquei muito, muito ansiosa para ler o próximo. Vale lembrar que esses 4 livros eu li no mês de julho e eu li muito rápido, em questão de dias eu lia cada um deles. E não são livros muito pequenos, né? O Corte de Espinhos e Rosas, ele não é tão grande, né? Ele tem, acho que, 400 e poucas páginas. Já a Corte de Névoa e Fúria, ele tem 656 páginas, então ele já é maiorzinho, e eu li ele em poucos dias porque eu tava muito, muito curiosa para saber o que ia acontecer. Aí a gente vai passar para o terceiro livro da série, então, que é Corte de Asas e Ruínas. Eu gostei desse livro, mas eu ainda acho que o segundo é meu preferido, por conta de muitas coisas que acontecem na história, inclusive por conta do capítulo 54, que eu acho que faz muito sentido, você entende tudo e é muito perfeito. E aqui então a gente vai ter o desenvolvimento do grande conflito do livro, né? Porque nesse segundo a gente vai ser apresentado a uma ameaça diferente, um pouco diferente da do primeiro livro. A gente vai ter início a uma guerra e aqui a gente vai ter o desenrolar dessa guerra, né? Eu gostei muito desse livro, foi um livro também com bastante reviravolta, com bastante ação, muita coisa acontecendo. O início dele é muito, muito bom. É muito bom. Eu achei que eu fosse ficar com muita raiva do início desse livro, por conta de uma coisa que acontece no final do segundo, mas eu acabei gostando, porque eu achei que a Feyre, ela foi assim, genial. Eu adorei tudo que ela faz no início do livro aqui. Mas enfim, gostei muito. Teve uma cena desse livro que me incomodou um pouquinho também, que foi uma briga entre a Feyre e uma outra personagem que a gente conhece no segundo livro, que é a Mor. Porque elas estão brigando ali e a Mor, ela argumenta coisas que envolvem, né, outras pessoas, incluindo ela mesma. E a Feyre, para rebater o argumento dela, ela utiliza da vida pessoal da Mor, e eu não acho isso legal, eu não gostei muito dessa parte. Eu achei que a Feyre
viajou um pouco nessa hora, tipo, com os argumentos que ela utilizou nessa discussão, mas enfim, eu gosto muito desse livro e eu tava muito ansiosa para ver o que ia começar a acontecer nos próximos, porque como eu falei, o grande conflito, né, a guerra, ela se resolve nesse terceiro livro, apesar de ficarem algumas questões ainda em aberto, né, como que vai ficar a situação ali de Prythian, se eles vão entrar em guerra entre eles, né, para disputar território, o que vai acontecer. Então ficam algumas coisas ali meio que em aberto, como se fosse um gancho para os próximos livros, mas o plot principal aqui da história, que é a guerra, né, contra o rei de Hybern lá, é resolvido nesse livro e eu gostei muito, 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 muito. Teve uma cena aqui também que me fez chorar muito, mais pro final, quando eles estão indo pra guerra, um pouco antes deles partirem pro campo de batalha. Eu acho que quem leu vai saber a cena que eu tô falando, né? O Rhysand, ele comenta algumas coisas ali que mexeram um pouquinho aqui comigo, assim, né? Eu acabei chorando. Mas, enfim, gostei muito, recomendo. E aí depois saiu esse livro que é Corte de Gelo e Estrelas. É um livro bem fininho, bem curtinho, porque ele não tem assim um grande plot. E é tipo uma ponte, né, entre o final do terceiro livro, o desenrolar dos acontecimentos do terceiro livro, pro início do quarto, né, que é Corte de Chamas Prateadas. Então assim, tem muita gente que eu vejo se perguntando se deve ler esse livro, e eu digo que deve sim, porque muita coisa que acontece aqui vai ser mencionada em Corte de Chamas Prateadas, então é interessante que você tenha lido para você entender o que está acontecendo. E aqui basicamente a gente vai ter os personagens se preparando para um solstício de inverno, que é como se fosse um evento ali do mundo dos feéricos, onde eles trocam presentes, algumas coisas assim. Me lembrou muito Natal, tipo uma festa de Natal, eles se reúnem ali em família, entre amigos, trocam presentes e tudo. A gente vai ter aqui a história por outros pontos de vista, porque os 3 primeiros livros, eles são narrados pelo ponto de vista da Feyre. No segundo e no terceiro livro, se eu não me engano, a gente tem 1 ou 2 capítulos que são pelo ponto de vista do Rhysand, mas a grande parte da história é narrada pela Feyre. E aqui, apesar da maior parte do livro também ser pelo ponto de vista da Feyre, a gente vai ter ponto de vista de outros personagens, né? Do próprio Rhysand, da Nesta, que é uma das irmãs da Feyre, do Cassian, que é um personagem que a gente conhece no segundo livro, da Mor. Enfim, a gente tem outros pontos de vista que deixam a história mais interessante, a gente descobre mais detalhes sobre a história de cada um ali. E é um livro que eu gostei bastante, apesar de não ter ali uma grande reviravolta nesse livro, é legal, principalmente eu acho que para quem leu os livros, né, durante os lançamentos de cada um, para rever os personagens e tudo mais. Como eu li tudo meio que na sequência, não tinha dado tempo de eu sentir falta, né, dos personagens, porque dá aquele quentinho no coração da gente ver como tá sendo a vida deles, né. Então eu gostei muito desse livro, apesar de não ser um dos meus favoritos, né, eu acho que se fosse para colocar numa ordem, eu gostei mais do segundo, depois do terceiro, depois eu acho que desse e depois Corte de Espinhos e Rosas. Aí depois, como eu falei pra vocês, a gente tem o 4º livro da série, que é Corte de Chamas Prateadas, que é o livro que eu tô lendo. Eu já passei da metade, né? Tô no capítulo 52, como eu falei, eu ainda não finalizei, então não vou comentar muito sobre esse livro. Eu tô gravando um vlog de leitura, né, enquanto eu leio, então a hora que eu terminar eu vou publicar esse vlog de leitura. Mas assim, de modo geral, Corte de Chamas Prateadas é um livro pelos pontos de vista da Nesta e do Cassian, que são a irmã da Feyre, e o Cassian, ele é tipo amigo do Rhys, né, como se fosse irmão dele, eles têm uma relação praticamente de irmãos, apesar de não ser de sangue. E assim, Corte de Chamas Prateadas eu tô gostando, mas, né, porque assim, a Nesta não é uma personagem que eu gosto muito, eu acho que desde Corte de Espinhos e Rosas, lá do primeiro livro, eu achava muito sem noção as atitudes da Nesta, né? Da Nesta e da própria Elain, que é a outra irmã da Feyre, mas não é uma personagem que me agrada, não é uma personagem que eu gosto muito. Então, tipo, eu tô lendo esse último livro de forma mais arrastada, né? Perto dos outros que eu li super rápido, emendava um no outro muito rápido. Esse eu tô demorando, eu acho que eu já tô lendo faz uns 15 dias e eu não terminei ainda, já era pra eu ter terminado. Mas a leitura tá arrastada por conta disso. Então assim, no vlog de leitura eu vou explicar mais a respeito desse livro, a respeito
de como eu vejo a Nesta, do porquê que eu tenho esse incômodo tanto com ela. E aí, eu terminando o livro também, eu vou tirar minhas conclusões finais, né? Mas eu quero saber de vocês, se vocês já leram ACOTAR, o que vocês acharam, me deixem aqui nos comentários. Tentem evitar spoilers, porque realmente, para quem nunca leu, eu acho que é muito legal a pessoa ser pega de surpresa. A gente tem vários tombos ali no meio do caminho, principalmente do primeiro para o segundo livro, né? Tem um tombo grande. Então, eu evito dar spoilers para não estragar a experiência de vocês, porque vale muito, muito a pena. Eu achei muito legal. A minha experiência de leitura, tendo a surpresa, foi muito boa, então eu desejo isso para quem for começar a ler também. Mas é isso então, se você gostou desse vídeo, me deixa um joinha para ajudar a divulgar o canal, se inscreve aqui para você não estar perdendo nada. Se você quer saber o que eu vou achar, né, as minhas considerações finais com Corte de Chamas Prateadas, já segue aqui o canal também para você não estar perdendo quando eu lançar esse vídeo. Então eu vejo vocês na próxima, um beijo e até mais!